ficar com o corpo em forma, principalmente no verão. Quem é que não quer, né, Mira? Pois é, o problema é que muita gente pensa nisso apenas por vaidade, não pela saúde. E aí muitos pegam um caminho mais fácil e menos saudável, ou seja, recorrem aos remédios que ajudam a diminuir o apetite e facilitam na hora de perder peso. Muitas vezes esses quilos a menos acabam colocando a saúde em risco. Israel já pesou 115 quilos. Passou um ano tomando remédios para emagrecer e lá se foram 47 quilos. Mais magro ele até se sentiu bem, mas a dependência do remédio não trouxe boas recordações. Israel voltou a engordar e ainda descobriu que tinha diabetes e pressão alta. Para mim, eu não tenho um pingo de saudade. Muito pelo contrário, eu queria virar essa página da minha vida. Por quê? Porque ela me causou danos. Danos psicológicos, dano no corpo. Então, eu não quero e não recomendo isso, não. Médicos e nutricionistas não têm dúvidas. Os resultados de um emagrecimento rápido e com dietas milagrosas não duram muito tempo. Para eles só há uma saída, que é a reeducação alimentar, que nada mais é do que o equilíbrio de todos esses alimentos nas refeições. Carboidratos como pães e massas estão na base dessa pirâmide. São alimentos que dão energia ao corpo e não podem ficar de fora das refeições. Frutas e verduras estão liberadas. Já carnes e queijos precisam de moderação. E o açúcar e chocolates precisam ser consumidos com pouca frequência. Não cortamos totalmente os alimentos, mas a gente trabalha com todos os alimentos e de forma quantificada, que a gente coloca nas quantidades corretas. E já que tudo pode ser consumido, até aquele lanche rápido fica no cardápio. Preferi um hambúrguer de frango no lugar de um hambúrguer com bacon, com ovos, calabresa. Vai ser menos calórico, de preferência com salada, com alface, com tomate, que também já vai fornecer algo de vitaminas e fibras. Sem tempo para comer em casa, Letícia preferia a lanchonete na hora do almoço. Mas essa rotina aumentou os números na balança. Ela decidiu reeducar a alimentação. Foi um pouquinho difícil. Confesso que nas primeiras noites eu senti um pouquinho de fome. Mas agora é tranquilo, já acostumei. Pretendo levar para sempre agora. E para falar um pouco mais sobre dieta saudável, nós convidamos a nutricionista Valdinez Nogueira, que atua nessa área e vai contar pra gente como obter um resultado seguro e duradouro. Uma boa tarde, Valdinez. Boa tarde. Quer dizer que nada de passar fome? Não. Dieta onde há privação de alimento, onde você passa fome, não dá certo. Primeiro você corre o risco você tem o efeito rebote. Quem perde peso muito rapidamente, recupera muito rapidamente também. Na verdade, para você conseguir perder e manter o peso, você precisa passar por todo um processo de reeducação alimentar. Pois é, mas quando a pessoa começa a fazer esse processo de reeducação alimentar, é muito comum ela reclamar que está passando fome. Tem que passar um pouquinho de fome, pelo menos? Vai ter que sofrer um pouquinho, pelo menos? Não tem outro jeito? Não, na verdade, toda dieta, todo o esquema alimentar que faz você passar um pouquinho de fome, ele não dá certo. Porque a pessoa aguenta passar um pouquinho de fome alguns dias apenas. Desiste, né? E depois desiste. Por isso que as pessoas iniciam, mas nunca conseguem terminar. Né? E sempre acabam sabotando de alguma forma a dieta. Inclusive, quem fica privando muito a alimentação, acaba em um momento ou outro descompensando. Então acaba fazendo um excesso muito maior do que faria se estivesse havendo um controle mais comedido, digamos assim, né? Então, para não passar fome, existe um segredo muito importante, que é a questão da mastigação, né? A gente só consegue ter a verdadeira saciedade, aquela que vai dar o controle da nossa fome, que é o que precisa nesses casos. Nós temos que equilibrar o centro da fome com o centro da saciedade. Quer dizer, quem come mais rápido come mais? Quem come mais rápido come mais e sente fome mais cedo. Olha, eu tô achando que a gente tem que encher o prato de salada e ficar ali mastigando. Uma hora e meia. Essa é uma tática. É uma tática, Valdinez? Essa é uma técnica, na verdade, que nós utilizamos. Inicia-se a refeição com um prato de salada primeiro, inclusive que no verão é muito importante, saudável, pela questão é mais das fácil fibras. no verão, né? Isso, se consegue comer com muito mais facilidade, pelo frescor delas e pela quantidade de vitaminas, sais minerais, além de ser muito baixo em calorias. Então, você comendo devagar um bom prato de salada, depois indo para o prato quente, você já vai com uma postura diferenciada. E a fibra, ela acaba por saciar mais, você consegue passar muito mais tempo, né? Ou seja, com muito mais tempo de forma controlada, sem ter fome. Valdinez, sempre fica aquela impressão quando a gente fala em dieta, é um horror, que a gente tem que abrir mão de tudo que é gostoso. Imagina aquele sorvetão, um doce gostoso.
Precisa mesmo ou não é bem assim? Não, não é bem assim. Se você abrir mão, aí que você vai, num momento ou outro, tropeçar. Você vai descompensar, então não pode. O ideal é você ter o controle da fome através de bons hábitos alimentares, né? Para que quando você vai comer o sorvetão, você consiga comer, não um sorvetão, um sorvetinho. Uma bolinha. Você não vai se privar, mas precisa ter controle no volume de alimento. Né? E nessa medida existe aí um perigo, né? Porque muita gente saiu dessas festas de fim de ano, comeu bastante, e agora, por exemplo, vai pra praia, fechou a boca. Isso é errado, né? É errado. É errado primeiro porque tira a disposição da pessoa. Uma pessoa que estava acostumada a comer compulsivamente, digamos, durante o inverno, a primavera e agora nas festas de fim de ano, ela não vai conseguir de uma hora para outra fechar a boca. Mesmo que ela consiga, ela consegue 2, 3, dependendo da persistência da pessoa, até um pouco mais de dias. Mas vai chegar um momento que ela vai descompensar, como nós já falamos, e nessa descompensação ela põe tudo a perder. Então, além dela ter se sentido mais irritada, mais agressiva nesses dias onde ela estava se privando, né, ela se desidrata, porque ela não consegue ter uma alimentação saudável, contendo todas as vitaminas necessárias, enfim. E o peso volta depois. Porque o que ela pensa que emagreceu, na verdade, não foi um emagrecimento, foi o organismo deu uma enxugada, uma desidratada, digamos assim, o que não é o emagrecimento de gordura, não é a perda de gordura propriamente dita. E que em uma refeição sem controle ela vai recuperar. Já recupera. Ela vai recuperar. Existem algumas crendices, até gostaria que você falasse sobre isso, o que funciona, de fato, o que não funciona. Por exemplo, eu já ouvi as pessoas falando assim, tomar água morna de manhã, em jejum, os chás, enfim, o que pode ajudar um pouquinho mesmo? A água ajuda muito, né? Inclusive no verão é necessário tomar no mínimo 2 litros de água ao dia. Né? E as pessoas falam que tomam, mas a hora que você vai realmente medir, eu falo para o paciente assim, vamos anotar quantos copos você toma de água ao dia, né? E ele mesmo se surpreende vendo que tomou 2, tomou 3. E precisamos tomar no mínimo 4, de 250 ml, né? No mínimo. Uma pessoa de até 70 quilos, ela deve tomar 2 litros de água por dia. Então, a água realmente é muito importante em todo esse processo. Mas água morna de manhã... Fria, morna. Essas crendices aí, na verdade, elas... pode até dar um efeito psicológico, né? Dá a impressão que você está emagrecendo, que está ajudando. Mas, na verdade, você só vai emagrecer, só vai conseguir manter teu peso se você realmente diminuir a ingesta de alimento. E para você conseguir reduzir a ingesta de alimento, não pode ter fome. Senão não consegue. E aí entra o segredo da mastigação, o segredo dos horários. Não adianta você também mastigar perfeitamente bem na refeição do almoço, por exemplo, e ficar 6 horas sem se alimentar depois. Vai ficar difícil. Aí você desequilibra, aí vai sentir fome. Aí quando você volta a comer, você perde o controle da seleção do alimento, o controle da quantidade e da velocidade que você come. E aí vira uma bola de neve. Então, ficaram aí todas as dicas, é só seguir. Muito obrigada pela participação conosco. Obrigada. Eu agradeço, boa tarde.